Paz, igreja, tudo bem? Como tem passado aí esses dias? Espero que esses vídeos eles possam estar te abençoando nesse dia, que os assuntos aqui falados possam acrescentar à sua vida o conhecimento, e esse conhecimento possa levar também a um relacionamento com o Pai, um relacionamento mais aperfeiçoado, um relacionamento mais constante e firme na palavra de Deus. Amém? Irmãos, nós estamos aí falando sobre as características de Deus, nós já falamos sobre a sua graça, falamos sobre a sua moral, falamos sobre muitos assuntos. E eu queria hoje falar com vocês sobre um assunto muito interessante, que é a santidade de Deus. Não é novidade para nós saber que Deus é santo, mas quais são as implicações em nossas vidas em saber que Deus é santo? A nossa oração muda, a nossa forma de pensar muda, o nosso estilo de vida cristã muda também. Então, irmão, quando nós dizemos que Deus ele é santo, nós estamos dizendo que nele não há pecado algum. Então nós podemos olhar para Deus e nele entender que ele não se conecta com o pecado. Ele se separa do pecado, ele é totalmente santo. Eu gosto de falar da santidade, pensar numa veste totalmente branca, sem nenhuma mancha, sem nenhuma gota de uma mancha preta. Então, ou seja, quando nós olhamos para Deus, nós podemos perceber que Ele é totalmente santo. E por Ele ser totalmente santo, Ele não tem comunhão com o pecado. E quando nós falamos que Deus ele é santo, nós podemos olhar para alguns textos, porque no próprio Antigo Testamento tem um texto muito interessante. Porque ele vai colocar uma parte do tabernáculo como um lugar santo. Olha só que interessante. Êxodo 26:33. O véu nos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então Deus ele faz a separação, mas por que existe a separação entre o santo lugar e o santo dos santos? Entenda algo. Deus ele é totalmente santo. Só que aí o texto vai dizer para nós que existe o santo lugar. E nesse santo lugar existiam aqueles ao qual Deus permitiria que essas pessoas se chegassem a ele. Então era nesse santo lugar que faziam sacrifícios, era nesse santo lugar que tinha um altar. Só que existia um lugar ao qual era totalmente consagrado ao Senhor. E nesse lugar totalmente consagrado ao Senhor, que era separado por um véu, Deus vai chamar de o Santo dos Santos, que é onde ficava a Arca da Aliança. Então o que Deus está falando para nós é o seguinte: existe um lugar de santidade ao qual nós podemos alcançar. E as pessoas que alcançavam esse lugar eram os levitas. Os levíticos, a tribo de Levi é aqueles que foram sacerdotes chamados por Deus para poder fazer e levar o sacrifício ali naquele santo lugar. Mas existia o Santo dos Santos, aonde somente uma vez por ano uma pessoa poderia entrar nesse santo lugar. E ele teria que entrar com uma corda amarrada em seu corpo, e se ele tivesse pecado, ele morreria na hora, e ali as pessoas puxavam ele de volta. Então, ou seja, somente pessoas totalmente santas, imaculadas poderiam entrar naquele lugar. Então o que Deus mostra para nós é que existia um véu que separava isso. Mas então um texto no Novo Testamento vai dizer que esse véu que separava o Santo dos Santos foi cortado ao meio, e ali o que havia separação entre o santo lugar e os santos dos santos agora não havia mais. Todos nós temos livre acesso a esse lugar. Mas por que nós temos livre acesso a esse lugar? Por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Jesus ele morreu na cruz por nós, e agora o que nós somos cobridos pelo seu sangue santo. Então, ou seja, quando nós estamos entrando no Santo do Santo, no lugar sagrado, no lugar aonde somente as pessoas santas podem entrar, nós estamos revestidos com o sangue de Jesus. E pelo fato de nós estarmos revestidos pelo sangue de Jesus, nós não morremos naquele lugar. Muito pelo contrário, nós temos contato com um Deus Santo. Só que isso é interessante, porque Pedro vai dizer algo muito profundo para nós. Pedro vai dizer o seguinte, que nós somos santos, nós somos salvos para... existe uma diferença, só botando um parênteses. Existe uma diferença entre salvação e santificação. Nós somos salvos para nos santificar. Ou seja, Deus nos salvou
E ali nós nascemos de novo. Então, ou seja, nós temos uma nova caminhada como uma criança. Nós temos que aprender de novo o que é ser filho, nós temos que aprender de novo o que é ser pai. Então, ou seja, se você antes de ser cristão tinha um pensamento como pai, como mãe, como filho, como pessoa diante de uma sociedade, agora nós nascemos de novo e nós temos que aprender com Jesus a ser pai, a ser mãe, a ser filho e a agir na sociedade. Então, ou seja, nós nascemos de novo, a salvação traz algo novo e esse novo agora nós chamamos de santificação. Nós precisamos caminhar em santidade. E o interessante é que Hebreus 12:14 vai dizer que a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, ou seja, ele está falando de um tempo futuro e esse futuro ele está falando de uma santificação. Hebreus está dizendo que é importante nós nos santificarmos. E quanto mais nós nos santificarmos, nós mais teremos a presença do Senhor. Só que então o que é se santificar? É o que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 vai dizer. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que o fizerem, pois está escrito, sejam santos como eu sou santo. Então, ou seja, o que Pedro está mostrando para nós é que santidade, ele está ligado a ser como alguém. Muitas vezes nós paramos na ideia de que ser santo é ser separado. Sim, nós somos separados. De fato, nós somos separados porque Deus nos separou para Ele e assim nós somos santos. Mas ser santo também é ser igual. Mas ser igual a quem? A Jesus. Entenda algo. Deus, Ele é totalmente santo, mas nós não podemos ver a Ele. Então, quem que foi enviado no lugar de Deus aqui na terra? Jesus. E o próprio Jesus vai dizer que Ele e o Pai são um. Então, ou seja, as mesmas características que nós podemos ver em Jesus são as mesmas características que nós podemos ver em Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto, ser santo é ser como Cristo é. Como Cristo andou é o que nós também devemos andar. E eu lembro muito daquele texto de Romanos 8, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram predestinados para ser a imagem e semelhança de quem? Do Filho. Então, ou seja, nós temos um chamado e uma direção para sermos igual a alguém, igual a Cristo Jesus. E é o que eu gosto muito de falar, Cristo Jesus ele precisa estar enraizado em todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos perguntar assim, na minha área espiritual, quem é a raiz da minha adoração? Quem é a raiz da minha leitura bíblica? Quem é a raiz da minha oração? Nós precisamos olhar para a nossa família e precisamos dizer quem é a raiz do meu casamento, do meu relacionamento, da minha família. Qual é a raiz ao qual eu estou criando os meus filhos? Preciso olhar para o meu emprego, para o meu local de trabalho, para a minha empresa e dizer, Jesus é a raiz do meu empreendimento, Jesus é a raiz do meu emprego, tudo o que eu faço é para Ele, por Ele. Então, ou seja, nós precisamos olhar para a nossa vida e entender que nós temos um propósito e esse propósito é se parecer com Cristo Jesus todos os dias. E é o que Romanos vai dizer para nós, se todas as coisas cooperam para o bem, e esse bem é ser igual a Cristo Jesus, então todas as coisas que acontecem em nossa vida é para formar a imagem de Cristo em nós. Nós precisamos olhar para esse mundo e olhar para as dificuldades e olhar para o dia a dia e entender que esse dia a dia forma o caráter de Cristo em nós. Então, irmãos, nós seremos santos quando nós formos parecidos com Cristo Jesus. E a vontade de Deus é que esses santos entrem em sua presença, ao qual nós também veremos a Deus. Ou seja, nós precisamos caminhar em santidade para ter mais de Deus. Nós precisamos olhar para a nossa vida, arrepender dos nossos pecados e caminhar segundo a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus é que nós tenhamos um relacionamento assim como Jesus tem um relacionamento com o seu Pai. Amém? Que Deus possa te abençoar bastante nesse vídeo, que a santidade de Deus possa ser algo ao qual que nós tenhamos que caminhar segundo a vontade de Deus.
Seja santo como Jesus é santo. Arrependa dos seus pecados, volte a sua mente para Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.